Olá, turminha do quarto ano. Estamos na nossa semana de revisão, certo? Então, como já é de costume, a tia Giovana está mandando para vocês folhas em casa, certo? E nós vamos começar fazendo a nossa correção da nossa folha. Então, vamos aqui ao nosso quadro, ok? Observar a nossa atividade. Então, vamos aqui. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho, ok? Calcular quantas horas. Pronto. Nós temos aqui 180 minutos, nós temos 3 horas. Por quê? Eu vou dividir 180 por 60, vou encontrar 3. 240 minutos, 4 horas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Certo? 480 minutos, 8 horas e 540 minutos, 9 horas. Então, você deve ter feito a divisão, ok? Questão 2, você vai responder. Responda quantos minutos há em. Aqui a gente faz ao contrário. Se eu quero calcular minutos, eu vou pegar 60, porque 60 minutos, uma hora tem 60 minutos, vezes 3, você vai encontrar 180. A mesma forma aqui. 8 horas, 480 minutos, 4 horas e 30 minutos, 270 minutos e 6 horas, 360 minutos. Questão 3. Quantos segundos há? O que você vai fazer aqui? A mesma coisa. 60 vezes 2, né? Você encontrou 120. 5 minutos, 300 segundos, 4 minutos, 240 segundos e 1 minuto, 60 segundos, ok? Confiram aí a atividade de vocês. Passando para a próxima, enumere corretamente as colunas. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom para a gente conseguir ver tudo. Ok, pronto. Vamos lá. Quando eu falo em um semestre, eu estou falando em 6 meses. Eu coloco o número 1. Quando eu falo em semana, eu estou falando em 7 dias. Eu coloco o número 2. Quando eu falo em quinzena, eu estou falando em 15 dias. Eu coloco o número 3. Quando eu estou falando em trimestre, eu estou falando em 4 meses, ou 3 meses, coloco o número 4. Quando eu estou falando em metade do dia, são 12 horas, coloco o número 5. O número 6, 2 dias. 2 dias possui 24 horas. O 7, quando eu falo em um dia, confundi, 6, 48 horas. 7, um dia, eu vou falar em 12 horas, certo? Tia Giovana, mas aqui eu tenho 5, metade do dia, e aqui eu tenho um dia. Então, um dia, 24 horas. E o 8, nós temos um ano. Um ano eu posso colocar aqui e posso colocar aqui. Tia Giovana, e esse aqui? Olha o que a meninazinha falou. Xiii, sobrou um quadrinho, ok? Perceberam que isso aqui era uma pegadinha. Olha aqui o que ela falou. Xiii, sobrou um quadrinho, ok? Então, confiram aí essa pegadinha. Vamos passar para a próxima. Vamos lá. De acordo com os relógios digitais, marque as horas nos relógios de ponteiro. Então, vamos lá. 8h30, ponteiro pequeno para o 8 e o grande para o 6. 2 horas, ponteiro pequeno para o 2 e o grande para o 12. 3h45, ponteiro pequeno para o 3 e o grande para o 9, né? Se você quiser fazer. 4 horas, ponteiro pequeno para o 4, grande para o 12.
6h30, ponteiro pequeno para o 6, ponteiro grande também para o 6. 7h45, ponteiro pequeno para o 7, grande para o 9. 7 horas, ponteiro pequeno para o 7, grande para o 12. E 2h30, ponteiro pequeno para o 2, grande para o 6. Lembrando que ponteiro pequeno marca os minutos, não, marca as horas. E o grande marca o quê? Os minutos. Resolva as multiplicações. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. Confiram as respostas de vocês. Qualquer coisa, pausa o vídeo e confere. Questão 7. Qual a unidade de temperatura mais utilizada no Brasil? Graus Celsius. E o símbolo, como ela é representada? Espero que tenham feito dessa forma. Questão 8. Observar a imagem e responder. Célia e Fernando viajaram de férias, mas não puderam participar das mesmas atividades. Célia aproveitou a praia e Fernando ficou de cama. A medida da temperatura na praia é 31 graus Celsius. Qual a medida da temperatura do corpo de Fernando? Você observou lá, 38 graus e meio. E, em sua opinião, Fernando está ou não com febre? Ele está com febre. Você deve ter colocado aqui, porém eu coloquei aqui para facilitar a nossa visão. Responder. Então, nós temos aqui o termômetro, o digital, e temos esse outro, que a gente chama com a marcação. Vamos lá. Tínhamos aqui Ana, Clara e Moisés. Pedia para que vocês marcassem a temperatura da Ana, da Clara e do Moisés. Eu não vou marcar aqui porque pode você ter marcado a Ana no primeiro, no segundo, contanto que você utilize 36 graus e meio, 37,5 e 38,5, A ordem aqui não vai influir. Porém, nesse outro nós temos Ana, você deve ter escrito aqui. Volta lá, quantos graus a Ana estava medindo? 36,5. Aí você coloca aqui, 36,5. A temperatura da Clara e a temperatura do Moisés. É só olhar, Clara 37,5, Moisés 38. Nós finalizamos aqui a correção da nossa atividade e vamos agora para a nossa explicação da nossa aula de hoje, certo? Hoje a gente vai rever medidas, só que medidas de comprimento. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês aquele joguinho que tinha lá na RA. Então, nós tínhamos um balão medindo 0 graus Celsius. Quando eu falo em 0 graus, eu estou falando da temperatura da água fervente, da temperatura do corpo humano ou da temperatura da água congelada? Aqui nós estamos falando em temperatura da água congelada. Se você não acertasse o joguinho, o que acontecia? Tchum, a bomba explodia. Aqui nós temos um outro tipo de medida de massa, 3.500 quilos. Será que seria o peso de um elefante, de uma formiga ou de um cachorro? É claro que se a gente observa que são 3,5 toneladas, provavelmente vai ser o peso do elefante. Aqui são apenas algumas medidas, Graus Celsius, nós estamos falando em temperatura. 36, é a água fervente, é a água congelada ou é a do corpo humano? É claro que você deveria ter marcado a do corpo humano.
E temos aqui mais uma, só para finalizar, 100 graus Celsius. Seria a temperatura do corpo, da água fervente ou da água congelada. Claro que quanto mais quente, mais teríamos ela, né, a água fervente. Continuando. Medidas de comprimento. Nós estudamos que a medida padrão é o metro, que ele é dividido em centímetros. Temos M para metro, cm para centímetros. E esse metro é dividido em 100 partes menores. Centímetros utilizamos para medir objetos de distâncias pequenas, metros para distâncias um pouco maiores. Lembrando que nós ainda temos o quilômetro, que é para distâncias bem maiores, que vai ser igual a 1000 metros. Falando em milímetro, o metro é dividido em centímetros, que é dividido em milímetros. Então, aqui essas medidas elas estão diminuindo. Um metro equivale a 100 centímetros, que equivale a 1000 milímetros, ok? Aí nós temos aqui 1 centímetro igual a 10 milímetros. Vamos lá. Continuando sobre metro, centímetro e milímetro, né? Sabemos que um metro tem 100 centímetros, pois ele é dividido em 100. E ao dividir em 100 partes igual, cada uma corresponde a 1 centímetro. E milímetros vai corresponder a 1000, foi o que a tia Giovana acabou de explicar. Um metro equivale a 100 centímetros, que equivale a 1000 milímetros. Lembra que eu falei sobre o quilômetro? Aqui nós temos distâncias maiores. Se centímetro e milímetro diminuir o tamanho, para quilômetros eu aumento. Então, 1 quilômetro ele vai equivaler a 1000 metros. E a sigla é km. Quem gosta de correr, né, conta as suas distâncias em km, 1 km, 2 km. Aqui nós temos, né, um exemplo. Nessa sala nós vamos montar o nosso bazar. Por que o Senhor não usa uma régua? A trena é mais comprida e por isso é melhor. Ele está medindo ou pesando o Pedro? Ele está medindo e pesando. Que instrumentos você conhece que são utilizados para medir comprimentos? Aqui nós temos o exemplo da régua, fita métrica, né? Qual a diferença entre comprimento e comprimento? Comprimento é o que nós estamos estudando, tamanho. Comprimento é aquele que eu digo oi, olá, só uma dicasinha. Veja como Rodolfo, Cristiano e Rodrigo mediram o comprimento, do canudinho. Qual deles está errado? Primeiro, a medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Cristiano, ele achou que a medida era 4 centímetros. E o Rodrigo achou que a medida era 3 centímetros. Qual deles está errado? Qual é o correto você começar a medir? Sempre do zero, ok? Então, qual vai estar errado? Esse coleguinha aqui, que ele perdeu aqui, por isso que a medida dele deu 4. E para finalizar, estimar a medida. Quando eu estimo medidas, eu não preciso de fato medir. Eu posso fazer o quê? Uma junção, eu posso dar a minha opinião. Contanto que, nós temos aqui um homem, nós temos esse aqui e esse aqui. Qual você acha que vai medir 80 centímetros? Será a mesa? Será a altura desse homem? Ou será o vaso? Ai, tia, mas eu não tenho como medir. Mas pela lógica vai ser o quê? A mesa. Por quê? O vaso, ele é menor. Então, ele vai medir 20, Nós estamos falando em centímetros. E os que sobraria para o homem? Metros. Eu não preciso de fato de uma trena, de uma régua para medir. Eu vou estimar pelo tamanho aproximado. Ok. Estamos chegando ao final da nossa aula, certo? Lembrando a vocês que eu vou mandar para vocês atividades lá no grupo relacionadas
a essas questões, a multiplicação, a divisão, então é um momento de revisão, certo? Não deixem de realizar as atividades, próxima aula a gente corrige e continua falando sobre assuntos que vocês já tenham visto para que a gente possa então entrar no nosso terceiro módulo. Até lá então!